Bom dia, meninas, bom dia. Se estiverem me ouvindo, me vendo certinho, só sinalizem aí que tá tudo ok, pra gente começar a rezar nessa nossa manhã de oração. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Thalita. Vamos começar então a nossa oração? Sim? Show de bola. Vamos começar a rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pelo teu chamado, pelo teu amor que se derrama na nossa vida, pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Nós te agradecemos, Senhor, te bendizemos, esperamos em ti, confiamos em ti. Queremos declarar, Senhor, que nós confiamos em ti. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos colocamos nessa manhã na tua presença, pedindo toda a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre nós, sobre a nossa casa, nosso trabalho, sobre os nossos meios de transporte, todas as estradas e ruas que nós vamos andar no dia de hoje. Nós colocamos tudo agora debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos a proteção do teu sangue sobre todos os nossos familiares. Você pode dizer nominalmente agora cada pessoa que você vai pedir a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus. Pedimos sobre as escolas e creches dos nossos filhos, os ambientes, ferramentas de trabalho, os carros, caminhões, bicicletas, motos, ônibus. Colocamos tudo e todos agora debaixo do preciosíssimo sangue de Jesus e pedimos que o sangue de Jesus nos livre de todos os males físicos e espirituais. Pedimos a graça de Deus sobre nós nesse dia. E eu quero rezar com vocês uma consagração entregando o nosso dia. É uma oração bem simples, eu vou fazer ela agora, vocês podem ir acompanhando comigo, vou fazer devagar. E depois vocês podem ali no link da minha bio, tem vários e-books de oração. O primeiro e-book que tem ali, a Kátia colocou ontem de noite para nós, que é das manhãs de oração. E aí tem essa consagração lá, tá? Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações e os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vossa lei e no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente, com vosso auxílio, merecemos alcançar a salvação e a liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A gente entrega assim para o Senhor o nosso dia e vamos pedir também que o Senhor venha em nosso socorro para que a gente bem consiga rezar nessa manhã, porque sem a graça do Espírito Santo nós não podemos fazer nada, né, gente? A gente não, nem arranca sem a graça do Espírito Santo. Então a gente vai pedir agora que o Espírito Santo venha sobre nós, que derrame sobre nós os seus dons, as suas graças. Venha, Espírito Santo, nos capacitar para bem viver o nosso dia, para viver os nossos momentos de oração. Venha, Espírito Santo, nos ajudar, nos auxiliar nos nossos propósitos, no nosso jejum, nas penitências desses dias de quaresma. Venha, Espírito Santo, nos prestar auxílio nos nossos deveres no dia de hoje, tudo aquilo que nós temos que fazer, o trabalho que a gente precisa cumprir. Vem, Espírito Santo, nos auxiliar nos nossos relacionamentos. Vem, Espírito Santo, tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Vem, Espírito Santo, pairando sobre as nossas casas, os ambientes das nossas casas, dos nossos locais de trabalho. Vem, Espírito Santo, trazendo entendimento, dissipando todo o mal, as tentações. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio nessa manhã. No dia de hoje, vem em nosso auxílio, Espírito Santo, nos ensina a orar,
nos ensina a viver a santidade, santifica-nos. Eu quero convidar vocês para a gente pedir ao Senhor a graça também do arrependimento. Quero ler 2 trechinhos bíblicos para motivar no nosso coração também, e a gente pedindo para Deus a graça do arrependimento. Olha só o que fala a palavra de Deus em Isaías 29, no versículo 13. Isaías 29, 13, diz assim: o Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Olha só que forte essa palavra. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Às vezes, na nossa busca a Deus, a gente começa a ter uma busca de Deus que é apenas convencional e rotineira. Às vezes, ir na missa, rezar o terço, fazer um propósito de oração passa a ser algo rotineiro. E a nossa própria entrega a Deus, a nossa vida em Deus, não é mais autêntica, não é mais verdadeira, não é do coração. A gente não honra mais a Deus com o coração, mas só com palavras, só com o que sai. A gente vai lá e tá acostumado a rezar. Então eu tô acostumada a rezar o terço, eu tô acostumada a ir no grupo de oração, eu tô acostumado a ir na missa, eu faço as minhas orações de maneira convencional e rotineira, só com palavras, sem coração. Eu não honro a Deus com o meu coração, mas somente com palavras. Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim. Olha só, que coisa mais triste é o nosso coração estar longe do Senhor. Para Deus não importa que a gente saia falando apenas, né? Que sejam só palavras a nossa busca dele. Ele quer estar perto do nosso coração. Deus quer estar perto do meu coração. É isso que importa para ele, estar perto do meu coração. Ele não quer que a minha busca dele seja só algo convencional, rotineiro. Ele quer um relacionamento verdadeiro comigo e contigo. E o Senhor nos exorta hoje de manhã. Esse povo vem a mim. Nós até vamos até o Senhor. Olha só o que ele está dizendo desse povo. Esse povo vem a mim. Não é um povo que está por aí, não é um povo que está vindo rezar, é para nós. Nós estamos buscando o Senhor, então essa palavra é para nós. Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Temer a Deus é desejar agradar o coração do Senhor. Temer a Deus é querer honrar a Deus, amar a Deus. E aqui tá falando de algo que é convencional, rotineiro, de alguém que tá acostumado, que só chega diante de Deus e fala um monte de coisa, mas o coração, a vida, as atitudes, o comportamento, as emoções, os sonhos, os planos, os projetos estão longe do Senhor. O Senhor nos convida a voltar. E aí tem um outro versículo que nos ajuda ainda mais nessa volta para Deus, que é Isaías também, 66, no versículo 2. Olha que lindo, diz assim: fui eu quem fez o universo e tudo me pertence, declara o Senhor. É o angustiado que atrai os meus olhares e o coração contrito que teme minha palavra. Olha só, olha que coisa mais linda. Primeiro, olha só, a declaração. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fui eu quem fez o universo e tudo me pertence. Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Foi Ele que criou o universo. Tudo pertence a Ele. Agora, esse Deus todo-poderoso, que criou todo o universo, todas as coisas que funcionam nesse universo, tudo que funciona em nós. Gente, a gente não se dá conta disso, né? Mas cada coisa que foi criada nesse nosso universo, a luz, o sol, a luz, planetas, o universo inteiro, as plantas,
Cada planta, diversidade de animais, de plantas, de peixes no oceano, o oceano, tudo foi Deus que fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou, ele faz com que o funcionamento do nosso corpo, de todas as pessoas que estão no mundo, de todos os animais, de toda a natureza, tudo funciona. As estações, tudo isso acontece porque ele é todo-poderoso e ele criou. E esse Deus todo-poderoso que criou tudo, diz que uma coisa atrai o olhar dele. Esse Deus todo-poderoso que tudo criou, que tudo sustenta com o poder da sua palavra. Esse Deus todo-poderoso tem um tipo de gente que atrai o olhar dele. Que tipo de gente é essa? O angustiado, o coração contrito que teme a palavra do Senhor. O que é um coração contrito? Um coração contrito é um coração arrependido, que quer cumprir a palavra de Deus. Então, olha só, numa palavra a gente tem Deus falando assim, olha, vocês estão me buscando, vocês estão vindo a mim, mas vocês estão vindo só com palavras. A busca de vocês é convencional e rotineira. O coração de vocês está longe de mim. Ele nos dá uma chamada de atenção. Nesse versículo ele está dizendo assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu criei tudo. Eu sou todo-poderoso. E tem um tipo de gente, meu filho, minha filha, que atrai o meu olhar. O angustiado. Aquele que está angustiado, que está pesado. Que está arrependido. Que ama, que quer cumprir a palavra de Deus. Não está dizendo aqui que é um santo perfeito, não. É alguém angustiado, arrependido dos seus pecados e que quer fazer a vontade de Deus. Esse aqui tem que ser o nosso lugar. Na busca convencional e rotineira, quando o nosso coração está longe e afastado do Senhor, o que acontece? A gente para de olhar para o nosso coração com aquele olhar de Deus, né? Então, a gente para de arrepender do pecado, a gente às vezes não sabe nem mais o que é pecado. Eu falei na live de segunda-feira, né, que a homilia do pároco aqui da minha paróquia foi fantástica no domingo, e ele falou sobre tentações, e aí, sobre quatro formas de tentação, assim, né, 4 maneiras que o diabo vai nos tentar, que ele pode nos tentar durante essa quaresma. E aí eu fiquei pensando de 2 coisas que ele falou, de 2 formas de tentação, do tamanho do nosso desconhecimento de Deus e de nós mesmos, o quanto realmente o nosso coração está afastado do Senhor, porque ele falou de um tipo de tentação, que é a tentação do só fazer por fazer, do fazer num orgulho de porque está fazendo. Então eu faço todas as coisas. Eu faço um jejum, eu faço várias penitências, eu rezo, eu vou ir na missa tantas vezes por semana, eu vou fazer, e eu passo a ser eu mesma, sabe? O centro daquilo. É uma busca de uma religião, mas que eu me afasto do Senhor porque eu tô fazendo pelo prazer de fazer, né? Eu caio naquela tentação de me afastar de Deus, de não estar fazendo pelo Senhor, mas de estar fazendo por eu mesma, né? Pra mim. Então eu me afasto de Deus, eu não tô mais adorando a Deus, eu não tô mais buscando a minha salvação. E a gente passa a se achar mais que os outros, a gente passa a pensar que a gente é mais santo que os outros, que a gente tá fazendo tanta coisa porque a gente é tão bom, porque a gente reza, sei lá, com o Frei Gilson, o rosário às 4 da manhã, depois já engata às 6 da manhã com o outro, daí às 7 já reza não sei o que, às 3 da tarde eu tô fazendo terço da misericórdia. A gente fala isso e a gente acha que a gente tá muito acima dos outros. Isso é uma grande tentação, de não ter mais, e aí é essa tentação que tá falando aqui, né? De uma busca convencional e rotineira, que honra só com os lábios, mas que o coração, ele tá longe do Senhor. E teve uma outra tentação que o padre falou, que é a tentação do excesso de escrúpulos, né? Aquelas pessoas muito escrupulosas, que veem pecado em tudo, que nunca se acham dignas do amor e da misericórdia de Deus, que estão sempre achando que seus próprios pecados são maiores que a graça de Deus, que a misericórdia divina não é grande o suficiente para perdoar os seus pecados. Que aqui a gente tem o pecado do orgulho de novo, que a gente está se colocando acima de Deus. A gente precisa buscar, ter uma busca de Deus equilibrada.
A gente vai vendo tanta bobagem, tanta coisa, tanta informação e tá tão longe de Deus, tá tão afastado de Deus, que a gente já não sabe mais nem o que é pecado. E a gente não sabe nem mais avaliar nosso próprio comportamento. A gente não sabe mais avaliar o nosso próprio coração, o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que é errado. Por isso que a quaresma é um tempo tão especial, porque a gente vai colocar tudo isso a limpo. E olha o que está dizendo para nós. O que Deus diz para nós: fui eu que criei o universo e tudo me pertence, declara o Senhor. Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. E tem um tipo de gente que atrai o olhar de Deus, é aquele coração que está angustiado e arrependido, que ama a Deus, que quer agradar o coração do Senhor. Então nesse momento eu te convido para a gente rezar e pedir para Deus a graça do arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Na segunda-feira, né, eu falei lá do Salmo 18, que fala que a gente, Davi, né, fala que quem tem conhecimento dos próprios pecados, ele pede para Deus perdoar ele, né, daquelas faltas que para ele são ocultas. Tem coisas que a gente não vê no nosso comportamento. Por isso, mais uma vez, que a quaresma é um tempo de salvação para nós. Porque a gente para olhar para essas coisas, para converter o nosso caminho. Bom, se até agora eu tenho buscado o Senhor de forma convencional e rotineira, se eu só honro a Ele com as palavras e o meu coração está longe dele, agora eu quero voltar. Eu quero estar com o meu coração perto do Senhor. O que me importa nessa vida é estar perto do meu Deus. Eu quero ser esse tipo de gente aqui que está angustiado e arrependido, que ama a palavra de Deus, que ama a vida em Deus. Eu quero, Senhor, nem sei, eu quero, me ajuda. Esse coração, consciente de sua própria miséria, que atrai o olhar do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos nessa manhã te pedir a graça, Senhor, do arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Senhor, nos dá essa graça de conhecer e arrepender dos nossos próprios pecados. Nos dá conhecimento, Senhor, do nosso próprio coração, dos nossos próprios caminhos. Vem em nosso socorro, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa pequenez, da nossa miséria, Senhor. Da nossa miséria. Vem em nosso auxílio, Senhor. Derrama no nosso coração o santo arrependimento, a santa angústia que nos move para perto de Ti. Nos dá de novo amor à Tua palavra, amor à santidade, desejo da Tua palavra, desejo de oração, desejo de santidade. Senhor, nós estamos tão enterrados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nos nossos pecados, nos nossos prazeres. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos tira para fora de nós mesmos nessa quaresma. Nos dá conhecimento da nossa miséria. Nos dá um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que nos leva para perto de Ti, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, esteja realmente angustiado, Senhor, enquanto nós estivermos longe de Ti. Nós Te pedimos essa graça de uma santa angústia, Senhor, da distância de Ti, que é a distância do Teu coração, Senhor. Cause angústia ao nosso coração. Nos dá a graça de um santo arrependimento, a contrição dos nossos pecados, o desejo da confissão, Senhor. Tantos de nós que não confessam há tanto tempo, Senhor, ou são confissões apenas de palavras, são buscas de confissão, Senhor, somente com os lábios, com o coração afastado de Ti. Nos dá a graça de bem viver esse sacramento, Senhor, de desejar e de buscar a confissão. Restaura nossa alma, Senhor. Restaura em nós, Senhor, o amor e o temor a Ti, a Tua palavra, os Teus mandamentos. Nos atrai para perto de Ti, Senhor. Pela graça do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém? Quero partilhar com vocês outra coisa. É uma choradinha de leve. É que a gente esquece, né, das coisas, as coisas mais primordiais na nossa vida espiritual, a gente esquece. A gente vai perdendo a dimensão daquilo que é realmente importante na nossa vida. Isso em tudo. Quando Jesus fala lá no Evangelho, né, que a gente
pra gente tomar cuidado, porque a gente pode esquecer daquilo que é essencial, né? Pelas coisas do dia a dia, pelo excesso de comer, pelo excesso de prazer, pelo excesso de beber. Gente, é tão básico, né? A gente perde o precioso, a gente perde a riqueza, a gente perde o essencial. A gente troca tudo isso pelas coisas mais baixas, às vezes, dessa vida, né? Por aquilo que é mais humano, porque a gente é muito miserável. Nós somos miseráveis sem a graça de Deus. E é nisso que eu vou começar partilhando com vocês, da nossa miséria. Que a gente precisa ter esse reconhecimento da nossa miséria. Ontem de noite eu estava rezando o terço com a minha família e comecei a pensar, rezando o terço assim, eu tava angustiada no final do meu dia, né? Eu disse pro João que os meus fins de tarde ultimamente têm sido contando as derrotas do dia. Daquilo que eu não dei conta de fazer, né? Mas eu sei, assim, que às vezes eu planejo fazer 50 coisas num dia que só dava pra fazer 10, né? E aí ontem eu tava meio chateada, assim, com as coisas todas que eu não tinha dado conta de fazer. E aí a gente sentou pra rezar o terço. E enquanto eu ia rezando aquelas Ave Marias ali, entregando tudo pra Nossa Senhora no meio do terço, eu lembrei de uma coisa super importante que eu tinha esquecido de fazer. Ai, Jesus amado. E aí eu fiquei mais angustiada, né? Mas a cada Ave Maria que eu rezava, a angústia indo embora do meu coração e eu sentia de novo a paz, a tranquilidade, o domínio de Deus sobre a minha vida, sobre as situações, né? A clareza nos meus pensamentos ia voltando, eu ia me dando conta das coisas que eu tinha planejado que nem eram necessárias. Toda aquela clareza de novo, né? Vinha para o meu pensamento. Eu ia ali meditando os mistérios, entregando para Nossa Senhora, e aquela paz ia tomando conta do meu coração, né? Enfim. E aí, quando eu tava terminando de rezar, eu pensei assim, gente, o efeito da oração, né? A oração tem um efeito muito poderoso em nós, né? E a oração do terço é muito poderosa. E eu comecei a pensar em todos os efeitos da oração do Santo Terço, da oração do Santo Rosário. Pensei, vou partilhar com o pessoal isso, né? Mas antes disso, e aí eu peguei e fui estudar, eu gosto demais desse livrinho de Santo Afonso de Ligório, que é do grande meio da oração. E eu senti da gente começar um pouco antes, assim, né? Da gente falar um pouco sobre a oração, que é um dos pilares espirituais da nossa quaresma, né? A oração, o jejum, a oração e a esmola. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre oração hoje. E não só hoje, talvez a gente vai estender um pouco essa partilha. O e-book de orações que eu coloquei ali no meu Linktree, tá? O primeiro e-bookzinho, tem várias orações que durante essa quaresma a gente vai rezar em algum momento. E eu quero compartilhar com vocês algumas orações, experiências, testemunhos para fortalecer a nossa fé e muito para nos ensinar a orar também. Mas eu queria te perguntar assim, fiquei pensando nisso ontem. Qual foi a tua primeira experiência de oração? Você se lembra? Quem foi que te ensinou a rezar? Quem te ensinou a rezar? Quem que você viu primeiro rezando na vida? Você consegue ter essa dimensão, essa lembrança? Eu até anotei aqui, né? O que te ensinaram sobre oração? Qual foi teu primeiro contato com a oração? Quais as tuas primeiras lembranças sobre oração? E eu fiquei lembrando na minha vida, por que a oração, desde cedo para mim, foi algo muito definitivo e decisivo na minha vida, assim. Eu lembro, né? Eu cresci em uma casa, não numa casa, né? Mas numa família, assim, né? Que a minha avó sempre foi uma mulher de oração. Eu já partilhei várias vezes que a minha avó é conhecida na cidade como Maria Rezadeira. Então, vocês tiram daí. Então, sempre teve isso na minha casa, né? Sempre teve uma oração, um santo anjo. Sempre teve essa oração, assim, eventual, né? Mas eu gostava muito de ir na casa da minha avó, na casa da avó, minhas primas vão lembrar. A gente entrava no quarto da avó Maria e ela tinha, assim, como que fosse um altarzinho no quarto dela, com tudo quanto era imagem de santo. Ela tinha um Sagrado Coração de Jesus imenso, desses de igreja. Nossa, eu tinha um misto de medo e admiração por aquela imagem enorme que tinha do Sagrado Coração no quarto da avó. E tinha um medo de quebrar aquilo. E ela tinha outras tantas imagenzinhas, e Bíblia, e terços. E tinha um livrinho de oração bem pequenininho da vida dos santos. Não sei se vocês lembram, esse livrinho que era bem comum, assim. Que era um livrinho marronzinho, pequenininho.
eu adorava ler aquele livrinho, eu adorava ficar vendo a vida dos santos, dos mártires, porque, tipo assim, quase que uma página ou duas só da vida do santo era um resuminho, assim, né? Era muito interessante aquilo. Tudo isso vai marcando a gente, né? Vai marcando o nosso coração a respeito de oração. Eu lembro de várias coisas, assim, pontuais na minha infância, que a oração estava presente. E a oração era o quê? Era um socorro. Era um socorro, era uma ajuda. A tua avó tinha, Fê? Era um livrinho marronzinho, né? Esses dias eu até pensei, gente, eu tinha que achar esse livrinho para os meus filhos lerem, mas eu nem sei. Eu acho que eu vou procurar, por nada ainda deve ter por aí, né? E aí, eu vi a oração, eu entendi a oração como um meio de socorro. Depois, teve um momento muito decisivo, que foi quando meu pai foi embora, meus pais se separaram, tudo, que eu entendi que a minha mãe me apresentou o terço. E eu entendi que a oração, naquele momento, se eu pedisse algo para Deus, aquilo podia mudar o nosso futuro, podia mudar o nosso destino, e que a oração tinha um poder de mudar as coisas. Era mais do que só um socorro do céu, mas que quando eu rezava, Deus me ouvia, Ele ouvia aquela minha intenção e no momento certo Ele ia me dar aquela graça, mas que eu precisava pedir, que aquilo podia mudar o meu destino. Eu entendi que a oração era um lugar que quando eu chegasse ali, tudo podia ser mudado. E que quando eu não tinha mais o que fazer, eu podia rezar. Quando não tinha mais nenhuma solução, quando todas as portas estivessem fechadas, não tinha problema, porque eu ainda podia rezar. E rezar fazia toda a diferença. Esse foi o meu entendimento de oração e eu louvo muito a Deus por esse entendimento. Porque muitas vezes eu conheço adultos que não têm esse entendimento, que a oração pode mudar o nosso destino, o destino da nossa família. Que a oração, que rezar resolve. Rezar resolve. Ô minha sogra, tu tá aqui. Comecei a rezar com a minha bisavó. Aprendi a rezar o texto através da sua mãe. Ai, que lindo, Ana. Minha mãe tá de aniversário hoje, gente. Rezem pela minha mãe. A minha mãe tá fazendo 60 anos hoje. Minha mãe é uma bênção, uma graça. Tanta gente aprendeu a rezar com a minha mãe. Tá, mas vamos lá. Onde é que eu tava? Já me distraí. A oração. Rezar resolve. Rezar resolve. Quando a gente se dispõe à oração, quando a gente olha para todas as situações, circunstâncias, tudo que está ao nosso redor, e nós não temos o que fazer, neste momento nós ainda temos a graça daquele que pode e que sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Deus tem o maior dos meios. Deus é que é todo poderoso para fazer. Então não tem mais jeito para essa pessoa, não tem mais jeito para essa situação, não tem o que fazer. Rezar resolve. Nós ainda temos a oração. Só que assim, a oração é para além de só um meio de resolver problemas. A rinite vai pegando. Não é só a oração, não pode ser na nossa vida só um meio de resolver problemas, né? A oração é um meio que a gente é mudado, transformado por Deus. Nós estamos aqui rezando. E essa oração, ela é transformadora para a nossa vida. A oração também é para nós um meio de conformidade, da gente sendo mexido e a gente vai entrando em conformidade com a vontade de Deus. A oração nos muda, a oração muda as circunstâncias, a oração nos leva e nos aproxima para perto de Deus. Eu acho que um dos maiores fatores para eu ter entendido que oração era uma coisa fácil e não algo difícil foi entender que rezar era conversar com Deus. E conversar eu sei. Como sei? Então, quando eu entendi que rezar era conversar com Deus, já muita barreira já caiu aí. A oração é o meio do encontro, é o lugar do encontro com Deus, onde eu vou conversar com Deus, onde eu vou usar das minhas palavras, das palavras do meu coração,
de onde eu vou usar de petições de orações prontas para me ensinar, para me ajudar, que nem a gente fez agora, onde eu vou conversar com Deus. É uma conversa. Eu não preciso ter medo de me aproximar de Deus. Deus conhece o nosso coração. Não tem nada que a gente vai chegar diante de Deus que a gente vai chocar Deus, que a gente vai apavorar Deus, que a gente vai decepcionar Deus. Aliás, a melhor oração e a única que importa é a oração verdadeira, despida. A gente chega diante de Deus e despido de tudo isso. E a oração é para nós, segundo Santo Afonso de Ligório, a oração é um meio de salvação para nós. Eu quero ler alguns trechinhos só do livro, tá? Do primeiro capítulo de Santo Afonso, aqui do grande meio da oração. Esse livro, cada frase é mais preciosa uma que a outra, mas eu quero ler algumas citações dos santos sobre a oração e do quanto a oração, ela é um meio da nossa salvação. Rezar é realmente importante? Rezar é realmente importante? Não, eu só rezo quando eu tenho um problema para resolver. Eu acho que rezar é para uma época da vida, Jéssica. Eu acho que a gente chega lá numa época assim, quando a gente já tá mais velho, que daí a gente já tem que se apegar mesmo com Deus, né? Que já tá mais perto de partir. Vocês estão achando que é brincadeira, mas a gente escuta isso, eu já escutei isso. Oração é para uma época da vida. É depois que a gente fica velho, que já tá perto de morrer. Aí que a gente começa a rezar. Tem gente que pensa que é assim mesmo. Tem gente que pensa que dá para viver uma vida toda longe de Deus. Que vida miserável é uma vida longe de Deus. Eu não consigo conceber uma vida longe de Deus. Muitas vezes, quem é minhas parceiras de oração, a minha mãe, a minha irmã, minhas amigas mais próximas, sabe? Uma frase que eu insisto em falar depois que eu termino uma oração, um momento de oração, que eu termino um rosário, que a gente sente a graça de Deus, eu sempre faço a mesma pergunta: como que vive quem não reza? Como que essa gente vive sem rezar? Como que vive sem rezar? Rezar é importante? Rezar para nós é essencial. Eu quero ir para o céu, eu tenho que rezar. A oração é um meio que eu recebo as graças para ser santa. Eu só vou receber as graças para santificação por meio da oração. Olha só que interessante. Após o batismo, São Tomás de Aquino, tá? Diz assim: após o batismo, é necessário, pois, ao homem a oração contínua, a fim de entrar no céu. Porque, conquanto por meio do batismo os pecados sejam perdoados, não obstante o germe do pecado permanece e assalta-nos internamente, e o mundo e os demônios externamente. Portanto, a razão que nos faz ter a certeza, conforme o doutor Angélico, da necessidade de oração é esta: nós, para nos salvarmos, devemos combater e vencer, pois que o que combate nos jogos públicos é coroado, senão depois que completa, segundo as regras. Uma citação lá de 2 Timóteo. Sem o auxílio divino, não podemos resistir ao embate das forças de tantos inimigos, os internos e os externos. Ora, este divino auxílio só se alcança pela oração. Logo, sem oração não há salvação. Olha que Santo Afonso está dizendo para nós: sem oração não há salvação. Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Quaresma, conversão, eu preciso de oração. Às vezes a gente cai no pecado, a gente cai na tentação, né? E daqui a pouco se torna um pecado, da gente pensar que é demais, que a gente não precisa de tanta oração, que a oração não é necessária, não precisa rezar tanto, não precisa buscar tanto a Deus. Ora, este divino auxílio para nossa salvação só se alcança pela oração. Logo, sem oração não há salvação. Todas as graças, olha só aqui, aqui também é São Tomás de Aquino, olha só.
todas as graças que o Senhor determinou dar para nós, quer dá-las desde sempre, por meio da oração. Gente, isso aqui já bastava para nós. Olha isso aqui. Todas as graças. Não é um pouco de graças, não é metade das graças, não são algumas graças. Não são graças específicas apenas. Todas as graças que o Senhor determinou. Deus já determinou graças para a nossa vida, para a nossa família. Deus já determinou para o nosso interior, para a nossa saúde, para a nossa convivência familiar, para a salvação da família. Todas as graças que o Senhor determinou para dar para nós, Ele já determinou dar para nós. Quer dá-las desde sempre, por meio da oração. É só pelo meio da oração. O mesmo escreve São Gregório. Pela oração, os homens merecem receber aquilo que Deus antes de todos os séculos dispôs a lhes dar. O merecimento para as graças passa pelo meio da oração. Sem oração eu não vou receber as graças. E aí aqui tem algo fantástico, tá? Presta atenção, eu acho tudo fantástico, mas isso aqui eu acho bem importante para a gente entender. Não necessitamos da oração de São Tomás para que Deus entenda nossas necessidades, mas para que nós compreendamos a necessidade de recorrermos a Ele para receber o socorro oportuno para a nossa salvação. E com isso reconhecê-lo como o único autor de todos os nossos bens. Não é que a gente reza para explicar para Deus o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa melhor do que a gente. A gente vai rezar porque a gente precisa compreender que Deus é o único bem. É Ele que nos dá. Ele é o autor de todos os bens, de tudo que a gente faz. Aí, olha só. Assim como o Senhor determinou que fôssemos providos de pão semeando trigo e de vinho plantando as videiras, do mesmo modo, quis que recebêssemos as graças necessárias para a salvação através da oração, dizendo: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Mateus 7,7. O Senhor disse pra gente, qual é o livro, Fê? É do Grande Meio da Oração, de Santo Afonso de Ligório. Do Grande Meio da Oração. O Senhor, de Santo Agostinho, bem quer e deseja dispensar as suas graças, mas não as quer dispensar a não ser aos que lhe o pedem. Ele assegura ao dizer: pedi e vos será dado, buscai para vos ser dado. Santa Teresa diz: quem não pede não recebe. Gente, isso é fantástico, né? Olha só. Por que a gente precisa rezar? Quem não pede, não recebe, disse Santa Teresa. Assim como a seiva é necessário às plantas para viverem e não secarem, diz São Crisóstomo, também a oração nos é necessária para a salvação. Em outro trecho diz o mesmo santo: assim como o corpo não pode viver sem a alma sem oração está morta e exala mau odor. Vou ler de novo. Assim como o corpo não pode viver sem a alma sem a oração está morta, exala mau odor, e você achando que não precisa rezar tanto. Diz que exala mau odor porque quem deixa de rogar a Deus começa rapidamente a deteriorar-se com seus pecados. A oração também é chamada de alimento da alma, diz Santo Agostinho. Assim como o corpo não pode se sustentar sem alimento, a vida da alma não pode se conservar sem a oração. Todas essas semelhanças que os santos padres apresentam e ensinam denotam a absoluta necessidade da oração para alcançar a salvação. Último trechinho que eu vou ler, que diz assim: quem ora certamente se salva, quem não ora certamente se condena. Todos os beatos salvas crianças salvam-se por meio da oração. Todos os condenados perderam-se por não orarem. Se orassem, não se condenariam. E este é e será o maior desespero no inferno.
o de terem podido salvar-se com tanta facilidade, pedindo a Deus suas graças, e agora não terem mais esses miseráveis o tempo de rezar e suplicá-las. Gente, misericórdia! Ir pro inferno porque não reza. Ah, será que tem que rezar tanto? Se você quiser ir pro inferno, não precisa rezar tanto. Quem não pede, não recebe. Quem não reza, não recebe as graças. As graças para nossa salvação só se encontram na oração. A oração é o meio da nossa salvação. Sem oração, não há céu para nós. Ó, são várias citações, né? Eu vou ver se eu consigo colocar algumas frases dessas ali pra gente, né? Porque são todas tão marcantes, né? Quem ora certamente se salva, quem não ora certamente se condena. Então, nós precisamos orar. Para nós a oração ela é essencial. Não é, talvez você tenha conhecido a oração na sua infância como algo de beatas. Só a sua avó, as suas tias rezavam. Era uma coisa de gente chata, de gente velha. Talvez tenha sido essa mensagem que entrou na tua cabeça. Talvez você não tenha nem tido bons exemplos de oração, de fé. Talvez não. Talvez Deus já tenha plantado a semente na oração no teu coração tão cedo quanto plantou no meu. E você tem tudo aí dentro para deslanchar na oração. Nós não podemos mais deixar com que o diabo roube de nós a certeza de que nós precisamos orar. De que pra gente rezar, a gente não tem negociação, nós não podemos negociar a nossa vida de oração. Eu preciso rezar o terço. Eu preciso ter meu momento de oração. Eu preciso da oração. Todas as graças que eu preciso para minha salvação só se encontram na oração. Olha essa afirmação tão forte de Santo Afonso. Que as almas que estão no inferno porque não rezavam, porque não pediam para Deus aquilo que elas precisavam para ser santas. Não pediam as graças para a própria santificação. E às vezes a gente quer aqui, ó, na força do nosso braço, a gente acha que a gente vai rezar sozinho, que a gente vai jejuar sozinho, que a gente vai dar conta de fazer penitência sozinho. Nós somos miseráveis. Miseráveis, a gente nem arranca sozinho sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós só vamos para o céu, nós só desejamos ir para o céu pela graça. Querer fazer o bem vem da graça, não vem do nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho ele é podre. A gente é estragado pelo pecado. O desejo de fazer o bem já provém da graça do Espírito Santo em nós. Não de nós mesmos, mas do Espírito Santo em nós. É a graça de Deus. Nós somos movidos, salvos pela graça. E o meio de alcançar a graça é na oração. É onde nós pedimos a graça. É na oração. Então, nós vamos continuar meditando. Eu vou trazer outras meditações desse livro. A gente vai conversar um pouco mais nos próximos dias sobre oração, sobre certos tipos de oração, sobre o efeito da oração na nossa alma. Eu acho que é bem importante pra gente isso. E que a gente não tenha medo de pecar pelo excesso nesse sentido. Desde que a nossa oração não seja só com os lábios, só da boca para fora. Como a primeira palavra que Deus nos exortou hoje é do coração perto do Senhor. Essa oração que Ele quer, do meu coração perto do coração dEle. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de oração, pelas exortações, pelas palavras, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que nos revela a verdade. Como tu nos amas, Senhor, como nós somos amados por ti na nossa miséria, Senhor, na nossa burrice, na nossa pequenez. Tu tem misericórdia de estender a mão, Senhor, e nos salvar, Senhor. Nos dá a graça da oração, Senhor. Tantos de nós, Senhor, vivem sem conseguir rezar. Tantos de nós têm tantos impedimentos, tantas distrações, tantas dificuldades, Senhor. Nós clamamos agora a graça da oração, Senhor.
do desejo à realização, à organização, Senhor, para rezar. Te pedimos, Senhor, que Tu nos liberte de todos aqueles empecilhos, de todas aquelas prisões espirituais que impedem a oração, que tem nos prendido nos erros, na preguiça. Vem nosso socorro, Senhor, e nos liberta. Nos dá a graça de uma vida de oração livre, Senhor. Nos dá a graça da liberdade na nossa vida de oração, que a gente consiga, Senhor. Nos dá a coragem para lutar, para levantar depois de cada queda, Senhor. Nos dá essa graça de lutar por uma vida de oração, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, profundamente, porque Tu vem em nosso auxílio, Tu vem em nosso socorro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nos dá a graça da oração. Virgem Maria, roga por nós. Roga por nós, Nossa Senhora. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado. Encerramos mais uma live de oração. Te peço para compartilhar essa live. Já vou subir ela, já vou deixar ela ali para ser compartilhada. Peço que você envie essa live para as pessoas. Também tem canal de YouTube. Também tem um canal no YouTube que a Kátia coloca lá. Tudo a Kátia que faz. Gente, tudo a Kátia que faz. Não sei fazer nada. Vocês compartilhem. Quem não tem Instagram pode ir lá pegar a live, compartilhar a live do YouTube, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia. Sexta-feira, 7 da manhã, a gente se encontra. E se vocês puderem, rezem uma Ave Maria pela minha mãe hoje, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.